A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos em mais um momento Adora que Melhora. O tema da mensagem de hoje é essa aí que vocês estão vendo. Deus colocará por terra toda influência maligna contra ti. Creia e receba essa palavra no teu coração. Que o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele tem poder sobre todas as coisas. Nós vamos meditar no livro de Gênesis, capítulo 26, o versículo 16, que diz assim: Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Misericórdia, que é a voz de inveja. E hoje nós vamos estar orando para que Deus repreenda essa influência maligna que é a inveja sobre as nossas vidas, como outras influências malignas. Esse texto, meus amados, vai nos falar que Isaac, por causa de um período de fome que tem sobre a terra, ele é forçado a migrar em busca de alimento. E Isaac, ele vai até Abimeleque, que era o rei dos filisteus, em Gerar. Quando Isaac vê aquela fome, ele pensa em ir para o Egito, como o pai dele, Abraão, fez, quando em outra época teve uma grande fome sobre a terra. Mas Deus disse para ele que não era para ele descer para o Egito, que era para ele ficar ali, na terra que ele ia dizer, que era para ele peregrinar nessa terra, que o Senhor seria com ele e o abençoaria. E o Senhor disse assim: porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Glória a Deus. Que promessa linda de bênção sobre a vida de Isaac. E Isaac, meus amados, ele foi obediente ao Senhor. Ele habitou ali em Gerar, o lugar que o Senhor reafirmou a Isaac a promessa feita ao seu pai Abraão, como eu já havia dito. Quando ele chega ali em Gerar, ele repete a mesma estratégia do seu pai. Ele diz a todos ali que Rebeca, que era sua mulher, era sua irmã e não sua mulher, para poupar a sua vida. Só que o rei Abimeleque, observando eles, percebe que eles são marido e mulher e os chama à presença dele. Nessa hora, Isaac, ele teme pela sua segurança. E ele explica que fez isso para poupar a vida dele. E ali Abimeleque assegura que não tinha intenção de prejudicá-los e fala a todo o povo ali para não tocar neles, porque aquele que tocasse neles seria morto. Então Isaac fica por ali e começa a semear naquela terra. E a Bíblia nos diz, meus amados e minhas amadas, que ele colhe sem medidas, porque era o Senhor quem o abençoava. Aleluia. E ele foi crescendo e se tornou muito grande, diz a palavra do Senhor. Ele tinha muitas posses, muitas ovelhas, muitas vacas, muitos servos. Só que isso começa a causar inveja nos filisteus. Porque a prosperidade de Isaac, ela contrasta com a fome que assolava a terra naquele momento. Só que aquilo ali evidenciava a providência divina sobre a vida dele em tempos de escassez. Aleluia e glória a Deus. E muitos não entendiam. E começaram aí a invejar o crescimento acelerado dele. Glória a Deus e aleluia.
E a palavra do Senhor diz que então Abimeleque manda Isaac se separar deles, justificando que ele estava mais poderoso do que eles. Isaac, então ele vai lá para o vale de Gerar e começa a procurar por água. E ele cava poços. Só, meus amados, que o primeiro poço que Isaac cavou, ele chama de Ezeque, que significa contenda. Sabe por quê? Porque na hora que os pastores de Isaac cavaram esse poço, os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. E tomaram o poço dele. Isaac, meu amado e minha amada, ele não escolheu lutar, nem brigar pelo poço. Ele seguiu, buscando por água. E a palavra do Senhor nos diz que ele escava o segundo poço e coloca o nome de Sitina, que significa ódio ou hostilidade. E mais uma vez os pastores de Gerar reivindicaram os poços, vieram brigar pelo poço. Isaac, ele não cedeu à raiva e nem ao ressentimento. Ele, pelo contrário, agiu pacificamente, deixou o poço de Sitina para trás e continuou a sua busca por água. Vocês percebem aqui a inveja desse povo? Todos os poços que eles cavavam, os filisteus vinham e tomavam deles, entulhavam, colocavam terra, meus amados e minhas amadas. A inveja era tanta que não queria ver Isaac, nem seus pastores, nem o seu povo bem. Fazia de tudo para atrapalhar, fazia de tudo para prejudicar eles. Mas como já foi dito, Isaac, ele não parava para ir contender, ele apenas continuava. Ele se recusava a entrar em conflito desnecessário. Sabe por quê? Porque ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus estava cuidando dele e de toda a sua família. Finalmente, diz a palavra do Senhor, que Isaac ele cavou um terceiro poço. E desta vez não houve conflito. E ele colocou nesse poço o nome de Reobote, que significa lugar espaçoso. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, havia uma influência maligna de inveja sobre a vida de Isaac, para tentar impedi-lo de viver as promessas de Deus, de ser bem-sucedido, de ser próspero. Só que a bênção não estava no lugar, entenda. A bênção estava sobre a vida de Isaac. Aleluia. A prova maior é que havia fome na terra e mesmo assim ele prosperava. E Isaac, ele sabia disso, ele sabia da promessa que Deus tinha feito ao seu pai, que reafirmou para ele. E decidiu não brigar e apenas confiou que Deus cuidaria dele e dos seus. Aleluia e glória a Deus. E assim aconteceu. Deus viu, meus amados, eles fechando os poços. Deus viu eles entulhando, impedindo a passagem de Isaac. E sabe, Deus até permitiu acontecer essa situação para ver a reação de Isaac, para ver se Isaac confiava no Senhor. Só, meus amados e minhas amadas, que chega uma hora que Deus ele se levanta ao favor dos seus para os justificar. E ele, quando essa hora chega, ele abre a porta. E diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse 3,
que a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a que Deus fecha também, ninguém abre. Sabe o que isso significa? Que quando Deus faz, ninguém desfaz. Que quando Deus age, ninguém pode impedir o agir de Deus na minha vida e na tua vida. Quanto mais jogavam terra nos poços de Isaac, mais o Senhor o abençoava. Porque não tem, meu irmão e minha irmã, influência maligna. Não tem potestade, não tem invejoso, não tem perseguidor que possa impedir quando Deus quer fazer algo nas nossas vidas. Eles se levantam para cair. A influência maligna pode se manifestar na sua vida, fechando portas, fechando acesso, trazendo enfermidade. A influência maligna ela pode se manifestar através de maldições hereditárias, através de vícios, fechando caminhos na tua área sentimental ou na tua área financeira. Mas você tem um Deus poderoso para colocar por terra toda a influência maligna que houver sobre a tua vida e a vida dos teus, meus amados. Pela fé, já veja como eu estou vendo. Deus quebrando cadeias. Deus desfazendo laços em nome de Jesus. Eu já vejo Deus tirando as pedras de tropeço do teu caminho e do meu caminho, que tem tentado impedir a nossa passagem. Mas não vai. O Salmo de número 36, o verso 12 diz assim: ali caem os que praticam a iniquidade. Cairão e não se poderão levantar. Meu amado, os que estão praticando a iniquidade, que estão tramando contra ti, armando ciladas, te prejudicando. A palavra que está dizendo, eles cairão. É uma afirmação. E eles cairão de uma forma que eles não se levantarão mais, porque a mão do Senhor chegou para agir na tua vida. Deus já viu quantos poços Ele tem aberto para ti, quantas bênçãos Ele tem entregue nas tuas mãos. E vem os filisteus e fecha os acessos e toma a tua bênção. Mas agora não. Agora vai ser diferente, assim diz o Senhor. É o Senhor quem vai adiante de ti dessa vez, meu amado. Eles não estão pelejando mais contra ti, não, contra mim, não. Estão agora pelejando contra o Deus dos exércitos. É contra o nosso Deus poderoso, que não perde uma batalha. Deus viu e não gostou, meu amado, minha amada. Não se agradou do que estão fazendo. Às vezes as pessoas tramam mal, fazem o mal. Tem até pessoas que eles conseguem manipular, influenciar. E eles ficam ali aprontando, pensando que Deus não está vendo, que Deus não vai se levantar, que Deus uma hora não vai se enfurecer por causa disso. Mas o Senhor vai se levantar, viu? Creia. Confie assim como Isaac confiou e ore, se posicione. Porque Deus vai fazer cair por terra todos estes que praticam a iniquidade, que fazem o mal para prejudicar as pessoas, que querem bloquear acessos, que querem impedir as bênçãos que o Senhor tem para mim e para você. É o Senhor que vai derrubar eles e eles não se levantarão mais de jeito nenhum. Porque quando Deus entra na peleja, o negócio fica diferente. A batalha é outro nível. A batalha aí agora é espiritual. Mas toda influência maligna que está agindo na tua casa, no teu casamento, com enfermidade ou fechando porta, trazendo vícios para os teus,
perderão as forças pelo sangue de Jesus. Eu creio, e creia, meu amado e minha amada. Creia que o sangue de Jesus tem poder sobre todas as coisas, sobre todos os demônios, sobre todas as enfermidades, sobre toda influência maligna. Aleluia. Deus, escuta só. Você vai testemunhar para mim, como eu tenho recebido testemunhos. Vai colocar por terra todo o mal. E todo aquele que se levantar contra ti, Deus vai abrir novos acessos para ti. Aleluia. O arco do forte, Deus quebra agora, meu amado. Esse aí que se sente forte, que acha que ninguém derruba, Deus quebra agora o arco do forte. E aquela que era estéril vai ser mãe de filhos, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus gosta desses aí mesmo para tratar. Esses que se acham fortes, intocáveis, insubstituíveis, melhores do que os outros. Para ele colocar no estreito. Para ele tratar bem direitinho. Ensinar a não tocar nos seus pequeninos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai de poder. Estamos, papai, reunidos no teu santo nome. Já te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas. E já te agradecemos por cortar o laço. Por desfazer toda influência maligna contra as nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor dessa vez se levantará ao nosso favor, Senhor. E contra aqueles que têm se levantado, Senhor, contra nós, para nos prejudicar, agindo sorrateiramente, Senhor, agindo em oculto, Senhor, para nos prejudicar, Pai. Senhor, entra nessa peleja em nome de Jesus, Pai. Que assim seja nas nossas vidas, papai, como foi aqui na vida de Isaac, Senhor. Que dessa vez o inimigo não possa impedir o nosso acesso, não possa impedir a nossa passagem, a nossa bênção, Pai. É no nome de Jesus que nós te clamamos, Senhor. Derruba, papai, por terra todo o mal, toda influência maligna, toda pessoa maligna, toda pessoa que chega com conselhos, papai, de manipulação, de mentira, Senhor, agindo com mentira, Pai. Em nome de Jesus, traz a verdade, derruba por terra, Senhor. Causa uma situação, Pai. O Senhor sabe como agir melhor do que ninguém. Haja ao nosso favor, em nome de